Por que caminhos passam hoje as relações entre Portugal e a China? É o tema desta conversa, na qual pode participar também, se quiser, utilizando o telefone da Sociedade Civil, o 227-156-256, e se quiser entrar na nossa conversa, pode também fazê-lo, deixando a sua sugestão ou o seu comentário através da página do Facebook do Sociedade Civil, onde está também já o tema desta tarde. E vamos estar hoje também, porque o tema assim o proporciona, no Museu do Oriente, em Lisboa. Um museu que tem trabalhado muito no sentido também de aproximar culturas, a cultura portuguesa e as culturas orientais. No Museu do Oriente está o Hélder Reis esta tarde. Olá, Hélder. Olá, Eduarda, muito boa tarde, sejas bem-vindo ao Museu do Oriente, na cidade de Lisboa, num programa onde refletimos os 35 anos de cooperação Portugal-China. Faz todo sentido abrir as portas e lançar o convite para conhecer e visitar este museu. O que importa saber, abriu portas em 2008 e também vamos refletir sobre o papel da Fundação do Oriente, que nasceu em 1998. Numa primeira intervenção, dou a conhecer o trabalho, o belíssimo trabalho do Serviço Educativo, e depois, num outro direto, também vamos fazer uma curta visita guiada a este museu e perceber também o papel e o trabalho da Fundação Sociedade Civil, Museu do Oriente, na cidade de Lisboa. Até já. Voltamos aí então, daqui a pouco. Boa tarde aos meus convidados, obrigada por estarem comigo esta tarde. Rui Dávila Luís, vou começar por si. O Observatório da China está a fazer anos também, não é? 10 anos, Está a fazer 10 anos. O que é que se faz neste Observatório? Bom, o Observatório da China é uma associação, começou por ser uma associação de académicos e rapidamente se expandiu a ex-embaixadores de Portugal na China, que nos dão a honra de ser nossos associados, a realizadores de cinema, a produtores de arte de várias formas artísticas e, no fundamental, temos associados norte a sul do país, em quase todas as universidades. Temos um polo na China, em Pequim e em Macau, em Xangai também, e temos um polo do Observatório no Brasil, onde temos desenvolvido algumas atividades e vamos no próximo ano neste ano desenvolver o segundo encontro Brasil-Lisboa com o Oriente. O Observatório da China, no fundo, os seus objetivos é para incentivar o conhecimento sobre a China. Incentivar o conhecimento sobre a China em todas as suas modalidades. E o objetivo é que, em situações de crise, as sociedades sentem-se pressionadas de uma forma mais premente e os elementos que vêm do exterior são recebidos com maior desafectação, com maior distanciamento, quando mais, não é? até xenófobos, não é? E para evitar essas tendências que as crises desenvolvem, tendências xenófobas, é importante o conhecimento e, através do conhecimento, por exemplo, a China é uma civilização com mais de 5 mil anos de história, e isso faz com que as pessoas tenham um outro entendimento da China. Portanto, é este conjunto de princípios que nos move e concretizamos através de iniciativas académicas, conferências que temos vindo a organizar em vários contextos. A última foi na Gulbenkian, precisamente para assinalar o tema deste encontro, os 35 anos, mas também iniciativa, por exemplo, vamos lançar este ano um portal digital com a Fundação Macau, com a Biblioteca Nacional, com o Governo de Portugal, com a UCLA também. Vamos lançar um portal digital com as descrições portuguesas sobre Macau e a China. Portanto, desenvolver, divulgar o conhecimento português e o conhecimento sobre a China, isso é importante para dar essa dinâmica. Mas também do ponto de vista cultural, no sentido de demonstrar a sofisticação desta civilização chinesa e, por isso, trouxemos a Ópera de Pequim, que fez um périplo de cinco cidades portuguesas e foi arrasador a adesão do público português a essa iniciativa da Ópera de Pequim. Acabou de ocorrer no Norte, aqui próximo de nós, também o circo acrobático, não é? E vai-se realizar também em Lisboa,
de outra iniciativa que não do Observatório, mas esse circo acrobático também julgo saber que esgotou a sua bilheteira, portanto foi muito interessante. Portanto, há uma apetência grande da população e de Portugal para este contacto com a China. Pingo Show, bem-vindo, muito obrigada por estar connosco também. Nós somos, de uma forma geral, e eu dava aqui alguns exemplos agora, apreciadores de algumas manifestações da cultura chinesa, do seu pormenor, da sua grandiosidade, muitas vezes, mas também ficamos muitas vezes pela superfície, ou seja, em relação àquilo que é a China, que é a sua história, que é o seu povo e a sua identidade. Não aprofundamos muito, pois não? Ficamos mais só pelas manifestações do espetáculo. Pois. Há tanto tempo entre nós que talvez me saiba explicar porque é que isso acontece. Essa falta de interesse de ir mais fundo, de conhecer mais profundamente. Nós, a associação, principalmente a Liga de Chineses, outras associações, estamos a fazer uma coisa diferente. Aquilo que nós fazemos é come e bebes, convivemos, porque na minha ótica pode não era muito bonito, mas é muito prático, porque consegue criar relações, criar os interesses e criar amizades. Porque e é muito português. Sim, português e chinês. Também? Sim, português e chinês. Mas eu acho que isto tem valorizado bastante. Pelo menos, por exemplo, nos Ano Novo Chinês, que hoje aqui estamos a fazer no Casino da Póvoa, é um símbolo porque vêm os convidados propositadamente de Lisboa, de outros sítios, só para vir cá, para conviver. Embora eu até considero que são pessoas que têm contribuído para a relação entre Portugal e a China. E nós aproveitamos estas relações e juntamos várias associações de atribuir os galardões a essas personalidades que nos ajudam, que nos apoiam a integração e até nos dá credibilidade. Portanto, eu acho que o melhor caminho, pelo aquilo que eu percebi, é criar momentos em que de convívio, não é? Sim, e de aproximação entre os portugueses e os chineses. Sim. Para que eles tenham a oportunidade de se conhecer verdadeiramente. Sim. E para eles gostarem das Chinas e podem ajudar a fazer aquilo que eles sabem melhor do que nós. E isso tem resultado? Pelo menos que sim. E posso lançar já agora o presidente da Câmara de Lisboa, Dr. António Costa, vem de Lisboa propositadamente para participar aqui e depois vai embora. Porque realmente com essas relações a cidade de Lisboa tem melhorado, tem aproximado entre a Câmara e a comunidade chinesa. E neste momento vamos lançar uma grande festa no Martim Muniz no dia 21, que a Câmara cede um espaço, dar aquela facilidade. Eu acho que este convívio pode patrocinar muitos trabalhos. Conhecerem-se uns aos outros, não é? A melhor Sim. forma de se conhecerem uns aos outros. António Queiroz, obrigada por estar connosco também. Como é que se avalia, ou na sua opinião, como investigador destas questões, que balanço se pode fazer destes 35 anos de reatamento das relações? Em que ponto é que estamos hoje? Eu penso que o aspecto mais positivo é terem-se desenvolvido as condições políticas para um bom relacionamento com a China. E as condições legislativas. Portanto, existe, neste momento, um enquadramento legal para todo o tipo dessas relações, sejam de natureza política, económica, ou cultural, científica. O grande problema é não termos, de facto, uma estratégia, nem uma estratégia política, dos responsáveis políticos, nem uma estratégia empresarial, nem uma estratégia de intercâmbio científico e cultural. Isso não existe. Existem muitas iniciativas da sociedade civil que foram construindo laços. Existe uma aproximação cultural, mas falta-nos essa estratégia e persistem muitos preconceitos em relação à China. Desconhecimento da realidade da China. Preconceitos esses que são
obstáculos a um pleno desenvolvimento de relações com a China. Essa estratégia teria que partir de onde? Essa estratégia tem que ser uma estratégia nacional. Portanto, tem que ser uma estratégia assumida pelo poder político, assumida, e pode ser aos diversos níveis, isto é, nós não necessitamos para desenvolver relações políticas com a China, ou económicas, ou culturais e científicas, passar pelo Governo Central. Aliás, nem me parece que seja essa a tarefa fundamental do Governo Central. Podemos fazê-lo a partir das comissões de coordenação regionais, podemos fazê-lo a partir da unificação do trabalho das nossas universidades, podemos fazê-lo através dos nossos municípios. Quando nós criámos, há cerca de 2 anos, a Câmara de Cooperação e Desenvolvimento de Portugal-China, de que eu sou secretário-geral, como saberá, foi com o objetivo não de substituir as instituições, como o Observatório da China, que já fazem um excelente trabalho com as relações, para desenvolver essas relações, mas para procurar construir essa estratégia. E fazendo um balanço dos aspectos positivos e negativos destes 35 anos. Essa estratégia baseia-se sumariamente em 4 pontos. O primeiro ponto é desenvolver relações preferenciais com as províncias chinesas menos desenvolvidas, nas quais nós temos, como é óbvio, mais hipóteses de concorrer com as grandes potências internacionais que hoje procuram a China, e onde temos um mercado que está ao alcance do nível atual de desenvolvimento da nossa economia. E onde as possibilidades de cooperação científica e cultural e intermunicipal são inesgotáveis. Partindo da ultrapassagem de um preconceito que existe em relação à China, de que se trata de um regime profundamente centralizado, em que as províncias ou os municípios não têm autonomia. Não, as províncias chinesas têm governos autónomos, com plena autonomia para desenvolver relações bilaterais com todo o mundo. E essa tem sido uma das apostas? Essa foi uma das apostas. E as outras 3? Quais são os outros 3 pilares desta Portanto, nós trouxemos à Europa e a Portugal pela primeira vez, nós, Câmara de Cooperação, os governos de províncias como Guizhou, Heilongjiang, Zhejiang e outras. O segundo ponto é, nas províncias mais desenvolvidas, selecionarmos um ponto de apoio estratégico. Pode ser, vamos a Cantão, pode ser a cidade de Cantão, e portanto procuramos e conseguimos a determinada altura que o município de Cantão fizesse um acordo de irmamento com o município de Coimbra. O conceito de irmamento não é um conceito de germinação, porque significa efetivo intercâmbio científico, cultural, económico. Ou podemos escolher como referência uma grande universidade ou um complexo empresarial. O terceiro ponto, não menos importante que este, é estabelecer aquilo que os anglo-saxónicos chamam uma Fellowship Association, ou seja, juntar os quadros chineses e portugueses que estudaram ou que trabalharam em conjunto em universidades portuguesas ou chinesas e criar com eles uma associação permanente. Porque as relações políticas, económicas, culturais, científicas com a China baseiam sobretudo numa relação de confiança. Relação de confiança não significa partilhar os mesmos ideais políticos, o mesmo regime, não é disso que se trata. Confiança na sinceridade das relações, de acordo com os princípios com que a China tem desde há 60 anos a desenvolver as suas relações internacionais. Igualdade, reciprocidade, benefício mútuo, respeito pela soberania e não ingerência nos assuntos internos e resolução pacífica dos conflitos. Na prática é criar uma relação de confiança, não é? Essa é uma relação de confiança que, aplicada a todos os domínios da vida política e social. A última questão, não menos importante, é criar de facto uma cultura política e uma cultura de negócios com a China. Isto é, não basta realizar uma missão de vez em quando à China por motivos económicos, não basta celebrar no papel um acordo. É preciso depois construir essa relação, levá-la à prática. Isso é um processo mais complexo, mas enfim, poderemos voltar a ele. Vamos voltar já daqui a pouco. Pedro Chay, bem-vindo. Obrigada também por estar connosco. Gostava de ter a sua visão sobre isto, até porque vive em Portugal, trabalha em Portugal, conhece bem os portugueses, não é? Trabalha com eles também diariamente. Esta questão que o António falava aqui faz sentido para si também? Ou seja, estes 35 anos não foram aproveitados no sentido de se criar uma verdadeira estratégia que aproximasse os povos nas suas várias áreas, sendo também que ainda persistem preconceitos, nomeadamente em relação
nossos espécies que está a falar de Portugal em relação à China? E também desconhecimento, naturalmente. Desconhecimento porque esse problema é recíproco. Sim. Mas eu penso que é particularmente grave no que nos diz respeito. No que nos diz respeito. Eu gostava de ouvir o senhor. Obrigado, tenho imenso gosto. Antes de mais, aproveito para lhe desejar bom ano a todos aqui na mesa e a todos lá em casa. Hoje é o primeiro dia do Ano Novo Chinês, do Ano Novo da Cabra Yang. Mas, para não fugir ao tema, de facto, concordo inteiramente com o que foi dito pelo António Queiroz. Aliás, eu sempre constatei esse facto. Acho que Portugal entendeu, e em termos políticos também, muitas vezes pensa que a China é um país como os outros países, como os Estados Unidos da América, mas cada povo tem a sua cultura. E a cultura chinesa, como disse o Yiping Shou, e muito bem, baseia-se também em padrões de amizade. Os chineses, para fazerem negócios, sentem necessidade de serem de alguma forma amigos ou sentir alguma amizade, um sentimento de qualquer comunhão pelas pessoas com que falam. Exato. Não é a mesma mentalidade do tipo pró-americana em que as pessoas fazem apenas o melhor negócio. Os negócios beneficiam ambas as partes, devem beneficiar ambas as partes e tem que se gostar alguma coisa das pessoas com quem se faz negócios. E penso que Portugal precisava de melhor diplomacia. Eu acho, e a primeira coisa que me ocorre é que dizer que nesta cooperação entre Portugal e a China está a ganhar, ou seja, é a China quem tira mais partido da cooperação, sendo que Portugal poderia e deveria ser quem tira mais partido, a começar pelo facto de somos muito mais pequenos. O país, Portugal, tem menos cidadãos que muitas cidades chinesas. Ou seja, temos um mercado inteiro chinês em que nós podemos penetrar com facilidade e às vezes esquecemos disso e faltava aqui alguma diplomacia, faltava algumas pessoas junto das entidades governativas que tivessem conhecimento das duas culturas e que pudessem, de certa forma, facilitar o aproximar, porque a diplomacia é extremamente importante. Então esse é um problema que detecta muitas vezes, essa falta de conhecimento. Isso advém, como diz o António Queiroz, justamente de um desconhecimento da mentalidade chinesa. O que dificulta, eu vejo que outros países avançaram melhor do que nós. Eu vou a um supermercado na China e vejo vinho do mundo inteiro, mas não vejo vinho português. Isso desagrada-me imenso. Quando Portugal tem vinho de grande qualidade, e nós vimos na China vinhos da África do Sul, vinhos de países da América Latina que não têm qualidade e que têm sucesso na China porque alguém os conseguiu introduzir. E acontece, ainda por cima, os portugueses nem pensam nisso. Eu desafio, estão lá em casa a pegarem no Google e escreverem vinho para traduzir de chinês para português, de português para chinês, e porem também Portugal, traduzir de português para chinês, e vão ver que vão resultar em 3 palavras e que as 2 primeiras palavras são iguais. Ou seja, Portugal vai aparecer Putao Ya e vinho Putao Jiu. Putao é igual para os 2. E acontece que a declinação Ya final é a declinação de país, ou seja, Portugal é o país do vinho e nós não sabemos aproveitar isso. É o país do vinho na China e nós não sabemos aproveitar isso. Não tenho nenhuma relação com os vinhos, mas custa-me imenso chegar à China e verificar que Portugal, que é um país que produz vinho de qualidade, poderia aproveitar, fazer um slogan com facilidade comercial, poderiam vender muito vinho na China, por exemplo. Um exemplo do desconhecimento. Advém do desconhecimento da China. Eu falo com muita gente em relação à China, como é natural, só pelo facto de fazer medicina chinesa, sempre que um paciente tem a oportunidade de falar comigo acerca disso, falo em relação à China, e vejo que as pessoas têm um preconceito muito grande. Mas já pensam que a China é um país subdesenvolvido. E a China é um país muito mais desenvolvido do que Portugal, na maioria do país. Os hospitais chineses são muito melhores do que os nossos. É o que eu constato quando lá estou. Tem tecnologia de ponta em hospitais, às vezes, não muito grandes. Os hospitais universitários têm TAC, radiologia, imagiologia de última geração, imagiologia funcional, coisas que nós temos dificuldade em ter em Portugal, numa capital. Portanto, isto tem a ver com o ter. Ao ser. E nestas circunstâncias é muito importante perceber que a China tem dinheiro e tem possibilidade sem ser nenhuma espécie de misericórdia, tem toda a possibilidade de nos ajudar. Basta que nós façamos pactos comerciais e teremos tudo a ganhar com isso. E é perfeitamente possível que ocorra. Eu acho que bastaria um pouquinho mais um pouco mais de esforço e de interesse, provavelmente. Diplomacia, conhecimento da China, diplomacia, e colocar nesta diplomacia com a China pessoas que, de facto, conheçam a mentalidade chinesa e a mentalidade portuguesa. Já voltamos aqui à conversa. Vou regressar agora ao Museu do Oriente, onde está o Hélder Reis, esta tarde. Falava aqui ainda agora o Pedro do Ano Novo Chinês, que está a entrar hoje, o Ano da Cabra, e o museu teve precisamente uma série de atividades ao longo dos últimos dias para dar a conhecer o ano chinês. Hélder.
Pois muito bem, já dentro de portas do Museu do Oriente, recomendo a visita, celebre ou não o novo ano chinês. O serviço educativo ocupa um lugar primordial na componente de um museu porque abre portas e aproxima as crianças e as famílias. Como funciona, para quem funciona e que atividades tem vindo a desenvolver, com curiosidades sobre o ano chinês, só algumas perguntas para Margarida Mascarenhas. Obrigado por receber a sociedade civil. Começo por aí mesmo. Que atividades têm feito ou que atividades vão fazer para breve para celebrar também o novo ano chinês? Ora, nós fazemos atividades, estamos a pensar no Ano Novo Chinês em termos da preparação do Ano Novo Chinês e em termos de comemoração do Ano Novo Chinês. Foi assim que pensámos na programação. E tentamos, o mais possível, partir da nossa principal base de trabalho, que é a coleção. Portanto, partimos sempre da nossa coleção, do museu, para depois pensarmos na programação. Em termos de Ano Novo Chinês, temos um primeiro dia dedicado à preparação, como dizia, porque de facto não se entra no Ano Novo Chinês assim, de uma forma ligeira. Há todo um preparativo. Preparativo significa ritual? De alguma forma. É preciso limpar as casas para afastar tudo que não seja tão bom, para conseguir energias renovadas para saudar o Ano Novo Chinês. Por outro lado, preparam-se também os recortes. Nós vamos ter uma atividade de recortes. Isto porquê? Porque se penduram recortes nas janelas, nas paredes, recortes. Tem o significado de trazer exatamente a boa fortuna, chamar a boa fortuna. São recortes em vermelho. A cor, o vermelho aqui simboliza a alegria, a boa fortuna. E, portanto, as pessoas também se vão vestir com roupas novas para receber o ano, para saudar o ano, e de vermelho, de cores coloridas. Por outro lado, temos depois a parte da comemoração. E aí, claro, vamos ter os dragões que também trazem boa fortuna, a dança do dragão. Porque a sorte vai estar acompanhado, vai correr bem. Vamos ter um fim de semana para chamar a boa fortuna, para todos. Pronto, e preparamos assim o início do ano novo, cujo primeiro dia vai ser no dia 19. Nós vamos deixar o ano do cavalo e vamos entrar no ano da cabra. Portanto, o dia 18 de fevereiro será este ano o último dia do ano novo chinês e depois entramos no novo ano lunar no dia 19. Percebendo a vossa dinâmica ao longo de todo o ano, a vossa missão passa precisamente por isso, por perceber melhor a coleção e a missão do Museu do Oriente. Sim, temos que a coleção de facto tem uma série de informação que nos possibilita depois trabalhar uma ideia que é importantíssima para o serviço educativo, que é a ideia de encontro. Nós tentamos encontrar-nos com o Oriente, mas neste encontro com o Oriente também nos encontramos com a nossa própria cultura. E é isto que no serviço educativo tentamos sempre com essa coleção, e é uma sorte ter uma coleção como a nossa para podermos trabalhar essa ideia de encontro. É inspirador, aliás, estamos a ver alguns trabalhos também feitos por alguns dos jovens que passam por cá. Depois, há reflexos, vocês notam que estão a educar públicos, também é essa a função de um serviço educativo? Sim, acho que sim, acho que estamos a sensibilizar. Estamos a promover, de facto, um maior conhecimento, porque nós, para nos sentirmos mais próximos, também temos que conhecer. É importante esse conhecimento e, conhecendo o outro, conhecemos a nós. E, portanto, gira muito à volta disto, a nossa ideia e o nosso trabalho em termos de programação de serviço educativo. Voltamos ao ano novo. Nós estamos perto de uma mesa cheia de pequenos símbolos que ajudam à festividade, alguns com muitas singularidades e como é apanágio da cultura chinesa, com muito significado, não é? Sim, com muito significado. Nós temos os votos de bom ano, mas depois temos, nestes votos de bom ano, por exemplo, a imagem da carpa, que nos remete para a ideia de abundância. Nós queremos abundância no ano que começa, não é? Temos o vermelho, mais uma vez, a chamar a boa fortuna. E depois temos os envelopes, que os mais velhos dão normalmente aos mais novos, os lai si. Vamos ter uma oficina, inclusivamente, em torno dos lai si. Vamos fazer os nossos próprios lai si. E depois temos, por exemplo, os nós, também muito particulares nesta altura. O nó significa a união e nós não nos podemos esquecer que a festa de Ano Novo Chinês é como se fosse, vamos comparar, à nossa festa de Natal. É uma festa entre família, todos se reúnem para entrar no novo ano, todos se reúnem em refeições, portanto, em torno de uma mesa para comemorar a entrada no Ano Novo. E há uma coisa que não nos podemos esquecer, e depois há aqui também alguns objetos que nos remetem para isso, que são os deuses. É preciso
se pedir aos deuses proteção. E, portanto, exatamente, de maneira que, nesta altura, todos esses rituais são muito importantes para que depois o ano corra da melhor forma. Muito obrigado e é oportuno dizer-lhe bom ano. Bom ano também, agradeço, obrigada. Muito obrigado. Trabalho de serviço educativo partilhado aqui na sociedade civil, quando falamos dos 35 anos de cooperação Portugal-China, faz todo sentido abrir as portas deste museu na cidade de Lisboa e renovo o convite. Conheçam. Eduarda, na segunda intervenção vou continuar a minha visita guiada, desta feita na exposição, o que é que podemos ver e, afinal de contas, o que é que diz estes 35 anos de relação, também numa fundação que há 27 anos faz esta homenagem da relação entre Portugal e o Oriente. Até já. Vamos conhecer então daqui a instantes o trabalho da Fundação e a missão da Fundação. Regressamos aqui à conversa. Bom, e na primeira parte ficamos já aqui com uma ideia de que houve algumas coisas que têm corrido bem, nomeadamente ao nível do intercâmbio cultural, do conhecimento, etc. Mas há outras coisas também que precisam de ser melhoradas, nomeadamente, e foi o exemplo que aqui falámos, a falta de uma estratégia nacional que possa aproximar mais os dois países. E segundo Pedro Soares, os portugueses teriam até mais a ganhar com isso neste momento do que os chineses. Rui, eu gostava de ouvir a sua opinião também sobre isso. Que balanço é que faz, através do trabalho que desenvolvem? Do que é que falta limar na experiência que temos destes 35 anos e de que forma é que se poderia progredir a melhorar ainda mais a cooperação entre os dois países e entre os dois povos, não é? Porque não estamos a falar só de países nem da questão política, estamos a falar também das pessoas que compõem as nações. Muito bem. Terei todo o prazer em responder. Se me permite, falando como enquadramento do que atualmente é necessário melhorar, permitia-me só dizer que, como enquadramento muito curto e rápido telegráfico sobre a história das relações entre Portugal e a China, estes 500 anos que foram lançados com o Jorge Alves ao chegar a Tamão, que é uma ilha junto a Cantão, na província de Cantão, inaugurou realmente uma fase revolucionária nas relações entre o Ocidente e o Oriente. Isto porque, através dos portugueses, esta inovação que foi feita, que é criar pela primeira vez uma relação, uma ligação marítima entre a Europa e a China, que nunca tinha sido feita através da Rota do Cabo, permitiu também uma outra iniciativa altamente inovadora do ponto de vista do desenvolvimento das relações diplomáticas entre países até, que é a existência da cidade de Macau. Cidade de Macau que, com esta peculiaridade que até ao século XIX, à Guerra do Ópio, desenvolveu sempre uma suzerania dupla, portanto, uma aceitação de dois suzeranos, o rei de Portugal e o rei da China. Essa peculiaridade de relacionamento criou em Macau uma comunidade que deu origem, com grande honra para nós portugueses, de gerações entre sino-portugueses, que permite o quê? Aquilo que realmente dizia o meu caríssimo colega, secretário-geral da Câmara de Cooperação e Desenvolvimento com a China, que é, nós temos em Portugal pessoas as mais capazes de toda a Europa para desenvolver a melhor relação com a China. Porque eles têm no seu sangue e na sua herança, e depois todos nós, portugueses ou chineses, só chineses ou só portugueses através da cultura e do conhecimento, esta capacidade de potenciar esta relação de amizade. A relação de amizade não é só uma questão de palavra. É preciso que, no grau da confiança com a Embaixada da China, que é a fiel representante e a legítima representante do governo chinês e que tem apoiado, as iniciativas culturais, económicas e políticas com a China, a sociedade civil tem que se fortalecer também com este enquadramento que o Estado português tem dado às relações. O Estado português, digamos que com este ano faz-se também não só os 10 anos do Observatório da China, mas os 10 anos da parceria estratégica Portugal-China, é
uma das poucas parcerias que a China mantém com a Europa, são à volta de 8. Esta parceria estratégica assinada em 2005, reafirmada em 2012 e em 2014 tive o prazer de acompanhar uma visita do Presidente da República à China e de desenvolver uma série de atividades paralelas à visita com universidades em várias cidades, Cantão, Xangai. E ela é o quê, para sabermos? Como diz? O que é essa parceria? Esta parceria estratégica é a vontade da China e de Portugal de desenvolverem relações privilegiadas em todos os campos. E foram assinados em vários campos fundamentais, da saúde à educação e, portanto, ao ensino universitário. Em 2014, vários projetos foram assinados. À preservação e proteção dos investimentos recíprocos, a questões de energia. Isto tem saído do papel em projetos concretos? Em alguns projetos concretos, sim, outros não, porque, enfim, como foi dito, falta realmente dar conteúdo. Uma coisa é o que está no papel, outra coisa é depois os povos serem capazes de realizar as coisas. Mas isto tem-se realizado ou tem ficado no papel? Do ponto de vista do caminho da estrada, a estrada está criada, agora é preciso percorrê-la com empenho e com visão estratégica, como foi dito, que é preciso avolumar e dar essa... Rui estava a falar aqui dos portugueses empreendedores, já há 500 anos perdemos algumas coisas pelo caminho ou desaprendemos, não é? Hoje não somos tão empreendedores assim, estamos a voltar a fazer um esforço depois desta crise para que isso aconteça. Até que ponto o facto de os chineses e a comunidade chinesa em Portugal ser verdadeiramente empreendedora tem chocado algumas vezes com a forma como os portugueses hoje estão nas coisas? Isso tem acontecido ou não? Na minha ótica, os portugueses neste momento, por exemplo, empresarial, os portugueses, ou às vezes a falta de capacidade, não investem ou investem muito pouco. Não arriscam? Não arriscam. Portanto, os vinhos, como o Pedro há bocadinho diz, as grandes empresas de vinho, etc., e grande parte até faziam sociedade, até criam estoque, porque criando estoque na China ou criando estoque cá em Portugal são a mesma coisa, desde que a segurança mantém. Agora, se tiver o estoque cá em Portugal, não se vende. Se tiver o estoque na China, vende-se tudo. Portanto, essa é a diferença da mentalidade dos negócios. Não é? Por exemplo, agora, um português, há muito português que veio ter comigo, quer vender vinho para a China. Está tudo bem vender vinho, mas para vender vinho não é pegar a amostra, vai lá, fazer encomenda, recebem dinheiro e se mandar para lá. Tem que começar a investir a promoção, investir nas relações e investir até mesmo no estoque. Porque agora, aqui neste momento, a China tem muitas ofertas. E as ofertas são muito mais agressivas do que os portugueses. Portanto, os portugueses, na minha ótica, se querem entrar no mercado chinês, têm que ser mais aventureiros e mais... E têm que aprender a fazer negócios. E têm que fazer negócios. Na China, não é? Sim. Na China. São feitos de forma diferente daquilo que se fazem em Portugal. É totalmente diferente. É muito procurado por portugueses que gostavam de entrar no mercado chinês e pedem ajuda e conselhos. A plataforma que se chama PTCN, Missão Empresarial, que constituímos um grupo de empresários com a intenção de entrar nas Chinas. E eu, por acaso, agora sou a pessoa que estou a dirigir isto e tenho dado prioridade de introduzir os meus parceiros. E foi nesta condição que criámos a primeira casa de Portugal na China, na província de Henan, e possivelmente estou a ter parcerias com várias associações para aproveitar esta internacionalização das empresas do Programa 2020. Por exemplo, já tenho parcerias com a AEP, que destinou uma província para poder desenvolver. Portanto, com o Conselho Empresarial de Tâmega Sousa vai ter outra província para desenvolver. Portanto, se a UAEP trabalhar bem com Cantão e o Conselho Empresarial de Tâmega Sousa trabalhar bem com Guizhou, portanto, isto quer dizer que
os empresários que querem entrar para Cantão, Guangzhou, trabalham com a AEP. Se querem trabalhar bem com Guangzhou, pode trabalhar com a AEP. Portanto, acho que devíamos trabalhar nesta estratégia. Esse trabalho que está a ser feito ao abrigo do 2020, que é o programa de apoio à internacionalização, não é? E que tem fundos europeus, não é? Sim, sim. E tem havido muitos portugueses interessados em fazer esse caminho? Neste momento, a Liga de Chineses, posso dizer que está a fazer protocolos com 4 associações para ajudarem a internacionalizar. Portanto, o desconhecimento da China é o principal problema? É um dos principais problemas? Às vezes não há desconhecimento. Não? Os portugueses fazem amizade rapidamente. Sim. Agora, o que é que às vezes, na minha ótica, é possivelmente falta de ser aventureiros. Os portugueses, neste momento, têm medo de perder. E os chineses é o contrário. Medo de perder como? De perder, de gastar e depois não ter retorno imediatamente. Vamos voltar então, já vou ouvir o António Pedro outra vez, vou regressar para fecharmos a reportagem no Museu do Oriente, vou regressar ao contacto com o Hélder Reis. Vamos então conhecer um pouco melhor o trabalho da Fundação. Pois muito bem, já na área da exposição, perceber, afinal de contas, que trabalho tem sido feito ao longo destes 27 anos pela Fundação Oriente e como é que esta cooperação, do seu ponto de vista cultural, tem acontecido. São algumas das questões para colocar ao meu convidado. João Marinho, muito obrigado pela sua disponibilidade e por receber a sociedade civil. A cultura efetivamente aproxima e vocês são uma belíssima ponte, isso mesmo. Pois, exatamente. Portanto, a nossa missão principal é promover o intercâmbio cultural entre Portugal e a Ásia. Dentro da Ásia, obviamente que a China é o maior país e aquele que mais nos une em laços, até pelo facto da Fundação ter, de algum modo, nascido ligada a Macau. Foi aí que estabelecemos a nossa primeira delegação, logo no ano da criação da Fundação, em 1988, e, portanto, continuamos a trabalhar em Macau, na China, e aqui agora, sobretudo desde que abriu o Museu do Oriente em 2008, temos mais espaço e mais meios para fazer aqui a divulgação da cultura chinesa. Para quem não conhece o trabalho da Fundação e para percebermos numa visita cronológica, é um trabalho cultural, social, tem várias dinâmicas quando falamos da Fundação do Oriente. Sim, claro, tem todas essas vertentes, quer a cultural, quer a social, tanto na Ásia como aqui em Portugal também, porque somos uma fundação portuguesa e, portanto, temos também as nossas obrigações em relação ao nosso país. Por outro lado, eu dividiria, digamos, a nossa intervenção em duas grandes fases. Uma até 1999, que foi o ano da transição da administração em Macau, e portanto, houve depois uma alteração da situação política, e outra depois disso. E dentro desta segunda fase também depois da criação do museu em 2008. Mas em todos esses, ao longo de todos os 27 anos de vida que já levamos, temos trabalhado quer na área cultural, quer na área social, embora o principal enfoque seja de facto na área cultural. Com a China, enfim, a China tem o regime que tem e, portanto, as coisas passam-se muito a nível oficial, enquanto com outros países há mais trocas a nível até de agentes culturais privados ou outro tipo de instituições. E, portanto, há um marco importante para nós que foi a assinatura em 1998 de um protocolo com uma associação que está ligada ao Ministério da Cultura da China e que, digamos, formalizou o interesse da parte chinesa na colaboração da Fundação Oriente neste intercâmbio. Esse protocolo tem sido sucessivamente renovado, já vamos no 6º protocolo, que agora se vai estender até 2017. Na base disso, há uma troca permanente, um programa que é feito para períodos de 3 anos ou de 5 anos, de troca de exposições, de espetáculos, de música, dança, que agora mais recentemente foi alargado para outras áreas, como a troca de investigadores, de conferências, enfim. Sente que socialmente estamos mais disponíveis ou mais curiosos relativamente à cultura oriental, concretamente hoje falamos da cultura chinesa? Sim, claro, há um grande interesse, felizmente, porque, enfim, este museu foi criado, enfim, não só para a China, para todo o Oriente, mas existe de facto um grande interesse. E é uma coisa até curiosa, muitas das nossas atividades não nascem da nossa cabeça, nascem de contactos que são feitos connosco, quer de pessoas que já têm conhecimentos de pequenas técnicas tradicionais, que fazem trabalhos de investigação, etc., que vêm ter connosco, gostariam de mostrar as suas atividades aqui, de fazer workshops, de fazer conferências. Toda essa parte
nasce um pouco de dentro, em torno das temáticas das exposições, mas também do movimento que vem de fora para dentro do museu. Acaba por estabelecer uma relação também não a previsível de que o museu toma a iniciativa, mas também da própria sociedade civil. Pois é, esta ligação, esta sinergia, digamos assim. Embora, obviamente, o principal seja as nossas exposições permanentes e as exposições temporárias. É o coração do museu, depois muito apoiado no nosso coraçãozinho criativo, que é o serviço educativo, e também depois pelas outras áreas, dos cursos, conferências e workshops, das artes do espetáculo, o nosso centro de documentação que está obviamente focado no Oriente, sobretudo nas artes performativas, na história, tem documentação quer em português, quer em outras línguas, em chinês também, em inglês. É procurada por muitos investigadores, pessoas que fazem trabalhos relacionados com os países do Oriente. Numa rápida visita guiada à vossa página, percebemos que vocês são, como devem ser, a minha perspectiva do museu, uma casa cultural de dinamização, de incentivo cultural. Pois, porque o museu tem que ser um organismo vivo, não é? Se limitamos a pôr umas peças nas vitrinas e parar por isso, se fosse assim, depressa o interesse das pessoas se desvaneceria, não é? A pessoa vê um museu 1, 2, 3 vezes. Está visto, exceto se houver uma renovação permanente, quer em termos das exposições temporárias, quer todas as outras áreas que complementam esta atividade. Muito bem, meu caro, muito obrigado por esta visita também ao vosso trabalho e um bom ano. Eu é que agradeço, bom ano também para vocês. Obrigado por terem recebido a sociedade civil. Fica aqui também o convite a si, que está em casa, para visitar este museu e para todos ficarmos a conhecer um pouco mais do trabalho que a Fundação do Oriente tem vindo a desenvolver num programa, Eduardo, onde abordamos os 35 anos da relação entre Portugal e China, da cooperação. Claro que a nota cultural tem que ser uma mais-valia. Apetece mesmo dizer, neste dia, bom ano. Até amanhã. Bom ano, Hélder. Bom ano da Cabra. Estamos a entrar no ano chinês. António, há pouco estava-me aqui a explicar qual tem sido a estratégia desenvolvida pela Câmara de Comércio no sentido Peço desculpa. Câmara de Cooperação e Desenvolvimento. Peço desculpa. Câmara de Cooperação e Desenvolvimento Portugal-China e as tais 4 etapas de que me falava há pouco e me descrevia aqui. Quais são os obstáculos que têm sentido nisso? E como é que os têm conseguido ultrapassar? Ou têm conseguido seguir esse plano de uma forma sem sobressaltos? Volto ao 4º ponto da nossa estratégia, criar uma cultura de cooperação política com a China e uma cultura de negócios. Isso quer dizer que ela não existe disseminada e disponível, quer nas nossas elites, quer nos nossos órgãos de decisão política, económica ou universitária. E esse trabalho ainda está por fazer, um trabalho para discutir seriamente o que é a China. O que é a China do ponto de vista político, o que é que significa, por exemplo, uma economia socialista de mercado? Não há teoria económica sobre essa matéria. Há uma discussão internacional se a China é meia capitalista ou meia socialista, e nós estamos um pouco à margem dessa discussão. Mas esta discussão não é uma discussão que não tenha importância para o desenvolvimento do nosso país e das relações com a China. Deixe-me dar-lhe um exemplo concreto. Nem para nós, nem para a Comunidade Europeia. A China realizou, o Partido Comunista da China realizou no final de 2013 um congresso. E a seguir realizou a Assembleia Nacional Popular e a Conferência Consultiva. Nesse congresso foi tomada uma decisão de alterar os estatutos do partido e de incluir nos princípios do partido a defesa dos princípios da chamada ecologia, ou se quiser, os princípios de defesa do ambiente. Ao lado do pensamento de Mao Tse-tung, do pensamento tradicional marxista, leninista, etc. Isto é um fenómeno de grande importância para o futuro da China, até porque a China tem hoje um problema grave de poluição que afeta o mundo. Mas decidiu outra coisa, fazer a transição para uma economia socialista ecológica. Eu não vi isto discutido em nenhum órgão de decisão política europeia ou portuguesa. Por conta, até ouvi dizer um alto responsável europeu, que o problema da Europa ser competitiva ou não era o peso demasiado que dava à proteção do ambiente e aos produtos qualificados como ambientalmente equilibrados. Bem, mas o mercado da China é um mercado importantíssimo que vai evoluir para esse tipo de produtos. Mas como é que é possível que decisores políticos internacionais não tenham conhecimento disso? Nem os decisores políticos, nem os órgãos sociais. Então é possível que, há pouco tempo, tivemos uma discussão no nosso país sobre o risco da China poder ficar com a base das lajes. Ora, a China não tem qualquer base militar
internacional. Não foi só sobre a possibilidade de tornar os Açores um ponto de apoio. Não foi só sobre isso. Também se discutiu se a China não teria um interesse em ficar com essa base militar. A China não tem bases militares em nenhum país do mundo. E, portanto, vamos agora a coisas mais concretas. Porque é que eu digo que não há uma estratégia? Turismo. Qual é o grande problema do desenvolvimento do turismo com a China? É sobretudo o problema... E a China tornou-se o principal país emissor de turismo do mundo. Ultrapassou a Alemanha. Não é só o principal país receptor. É o principal país emissor. Porque tem uma classe média que se eleva a qualquer coisa como 300 milhões de cidadãos e porque tirou da pobreza nos últimos 30 anos, isto não é propaganda a favor da China, são números que se podem buscar ao relatório do Banco Mundial, 500 milhões de cidadãos. 500 milhões de cidadãos foram retirados da pobreza. Qual é o grande problema? O problema é, por um lado, o acesso dos turistas chineses ao visto que lhes permite vir para Portugal e o problema dos transportes aéreos. Tomemos um exemplo da França. Quanto tempo demora um francês a obter um visto, um chinês para obter um visto que lhe permita que o chinês venha a Paris e visite o Louvre? 24 horas. Quanto tempo demora um cidadão chinês a obter um visto para vir a Portugal? 40 dias, 50 dias, 60 dias. Como é que se resolve isto? Resolve-se facilmente, aumentando o pessoal diplomático com esta missão e contratando uma empresa chinesa credível para fazer o que fazem os franceses, que é registrar os vistos. Porque é que não está esse passo? Como é que se resolve o problema dos transportes aéreos? É fundamental que para o turismo tem que haver um aeroporto de chegada. Pode-se resolver com o início dos charters. Estas propostas já foram feitas, porque é que não são aplicadas? Porque não há uma visão. Porque não há uma visão estratégica, nem há uma opção estratégica para a China. Quando falo em opção estratégica, falo, por exemplo, da política do Brasil ou da política da Angola. Na prática não há interesse político, não é? Eu penso que não há visão política. É o que me está a dizer. Deixe-me dar o exemplo do Brasil. Que há um sociólogo brasileiro chamado José de Castro. Para ser rápido, queria ouvir o Pedro Henrique. Eu vou terminar. Escreveu num livro, começa com a seguinte frase: os portugueses descobriram o Brasil em 1500, os americanos em 1960. Isso quer dizer que a economia americana esteve durante muitos anos a viver à custa da economia brasileira. A China fez uma aproximação ao Brasil. Estabeleceu com eles, com o Brasil, uma relação preferencial, na base daqueles 5 princípios: igualdade, reciprocidade. Bem, o progresso da economia brasileira deve-se muito a essa relação preferencial com a China. Angola está a fazer o mesmo. Angola e o Brasil estão a aproximar-se do ponto de vista estratégico, aliás, fazem parte dos BRICS. Nós temos que escolher se estamos ou não estamos dentro desse movimento, ou se continuamos confinados à atual situação sem diversificarmos a nossa política internacional. Pedro, eu gostava que fizesse aqui um bocadinho um contraponto. Até que ponto a área à qual está ligada a medicina chinesa, que é muito apreciada, muito querida e procurada pelos portugueses, faz um contraponto em relação a estes afastamentos, e até que ponto é que ela tem ajudado, de alguma forma, a aproximar comunidades? Tem, e pode ajudar mais ainda. Tem, nesse sentido, aliás, eu sou vice-presidente da Federação Mundial de Medicina Chinesa, que tem sede em Pequim, e o presidente e o secretário-geral, que são os dois cargos acima de mim, são membros do governo chinês, nomeadamente diretor da Administração Central da Medicina Chinesa na China e vice-ministro da Saúde na China. Portanto, nesse sentido, e não passou despercebido aos chineses que Portugal, nesse sentido, foi de facto pioneiro, fez a primeira lei europeia, a primeira lei que existe na Europa, da medicina chinesa. Em setembro de 2013, a Lei 71 de 2013, define a medicina chinesa com esta designação, como medicina chinesa, portanto, um médico de medicina chinesa formado em Portugal terá essa designação, médico de medicina chinesa, e é definida como uma profissão de ensino superior e de saúde. Portanto, aliás, melhor dito, a lei diz a profissão de ensino universitário e de saúde. Evidentemente que, apesar de ser apenas simbólico, para a China tem muita importância. Tem uma grande importância que Portugal, e para o governo chinês tem uma grande importância que Portugal tenha dado esta abertura à cultura chinesa, porque a medicina chinesa tem sido utilizada pela China como uma espécie de bandeira da China, bandeira daquilo que a China, de uma representação materializada de uma cultura de 5.000 anos. Em qualquer coisa que é visível e constatável, que é uma melhoria da qualidade de saúde das pessoas que recorrem à medicina chinesa. Nesse sentido,
E eu, justamente por essas funções relacionadas com a medicina chinesa, reúno de vez em quando com membros do governo chinês e percebi esse reconhecimento em relação a Portugal. E já há alguns anos atrás ouvi dizer da China, pelos vistos por enquanto ainda não foram por aí, que queriam que os países europeus dessem como moeda de troca para a penetração do mercado chinês a penetração da medicina chinesa na Europa. Nomeadamente no respeito às ervas chinesas, à fitoterapia chinesa e também à acupuntura, que são as grandes... Portanto, nesse aspecto, esse é um bom exemplo, não é? Foi um aspecto em que andamos bem. Sim, andamos bem. Neste momento ainda não dá lucro a Portugal, mas Portugal tem que saber aproveitar as portas que se abrem. A porta não basta abrir, é preciso a seguir tomar o caminho e seguir. E continuar, não é? E levar o processo até ao fim. Já vamos regressar. Bom, um outro elemento que vai surgir em breve e que pode também ajudar, vai com certeza ajudar à ligação entre as comunidades portuguesa e chinesa, é um projeto de televisão na internet. A comunidade chinesa que vive em Portugal tem acesso à televisão e tem acesso aos jornais chineses, mas faltava um espaço de comunicação onde se dessem notícias sobre a própria comunidade chinesa que existe em Portugal. E esse canal de televisão na internet está quase a nascer. A sociedade civil foi visitá-lo. Ano Novo Chinês, televisão nova chinesa. É nesta redação que se trabalha a todo vapor para preparar as matérias que vão preencher a emissão da CCTV, a primeira televisão online destinada à comunidade chinesa a viver em Portugal. Neste momento estou a editar a peça que fomos fazer a Lisboa, que foi a apresentação, o lançamento do primeiro jornal bilingue em Portugal, o Diário de Nós, ou melhor, o Diário de Todos. Digamos que é um jornal que começou ao contrário, começou primeiro na plataforma online e só depois é que passou para o papel. Esta será a primeira de muitas histórias contadas por esta nova sintonia na internet. O projeto saiu da cabeça de José Ferreira, que se apercebeu que este poderia ser um nicho de mercado por explorar. Tudo surgiu com uma reportagem que a Voz Local, que é pertença da Digital SA, fez o ano passado, no ano de Cavalo. Pelo sucesso da mesma, portanto, logo após ela ter sido editada e colocada online, verificamos que era um nicho de mercado, quer dizer que não existia grande visibilidade das atividades que a comunidade chinesa tinha no nosso país e era importante, e talvez poderia ser, até pelas relações económicas, pelas relações que existem entre ambos, que dessemos um canal para esta televisão. Na direção do canal estará Yiping Shao, o líder da Liga dos Chineses. Os conteúdos, esses, serão produzidos em português e mandarim. O objetivo é não só colocar a comunidade chinesa mais consciente de si mesma, mas também emitir conteúdos das províncias de origem destes imigrantes. Com a dinamização também da importância que tem o Yiping Shao, podemos conseguir fazer conteúdos que podem dar nessas províncias e também os canais que lá existem podem realmente colocar alguns desses conteúdos cá e sendo assim criando uma proximidade maior para ambas as comunidades. Esta ponte digital entre os dois países, com uma relação económica e cultural cada vez mais estreita, tem muito por onde crescer. Esta oportunidade de um canal que vai transmitir a integração dos chineses, vai dar uma imagem da China, na China, de que em Portugal é um país bom para acolher, é um país friendly, é um país amigo das comunidades. E, aliás, vai fazer outra coisa que eu espero, é que crie o bichinho, a vontade de muitos para virem conhecer Portugal. É um canal que traz uma cultura diferente e que toda a gente convive diariamente e associa, nomeadamente à parte comercial, do comércio nas ruas, mas que não existe só nesse sentido. A comunidade chinesa em Portugal tem um peso muito diferente, muito para além disso, que tem a ver com a parte económica, a parte animada e divertida dos chineses, porque as pessoas têm muito aquela ideia que eles são sisudos e muito fechados. Se calhar vão ficar surpreendidas de conhecer esse outro lado. A contagem decrescente é imparável e está tudo a postos para uma emissão de estreia em direto. Não é todos os dias que uma televisão generalista se presta a promover a concorrência, mas por uma boa causa faz-se sempre uma concessão. Vamos celebrar no Casino da Póvoa o ano de cabra chinês. Portanto, vai ser mesmo com direto que vamos avançar com a televisão e vai ser lá que ela vai ser apresentada
e pode acompanhar na cctvportugal.pt. Eu acho que motivos não faltam para deixar um pouco aquele que é o palco da sua casa, a RTP, e migrar, digamos assim, para um novo palco, uma nova cultura, da cultura chinesa. Se não teve a oportunidade de ver como é que eles celebram o seu ano novo, que é diferente do nosso, que começa numa altura diferente, poderá fazê-lo no próximo dia 19, com a transmissão em direto e com a apresentação deste novo canal, a CCTV. Nós esperamos e contamos consigo desse lado. E Pinho Show, quer explicar-nos que projeto é este que está? Eu acho que este projeto de CCTV Portugal é um caminho que eu posso criar bastante oportunidade de negócios, oportunidade de conhecer a China, e assim como a China de Portugal, porque o que é mais importante é criarmos contacto com os congêneres da China, de várias províncias. Portanto, vamos tentar, as filmagens que são feitas cá, será traduzidos para chinês e será transmitido por vários canais internet. Sim. E assim como várias filmagens deles terá a possibilidade de ser transmitido no nosso canal. É um canal que nasce hoje, não é? Sim. Nos primeiros tempos vamos para a internet, mas com o objetivo daqui a um ano que passarmos tudo para o cabo. Uhum. O CCTV Portugal é um canal chinês, mas é um projeto que faz parte de outro projeto maior, não é? Maior, que é o Global TV. Portanto, o Global TV, que neste momento temos apoios de alto comissariado, até já fizemos reuniões com o secretário de Estado de Presidência do Conselho de Ministros, todos, e eles veem este projeto, é um projeto o projeto de utilidade pública. Uhum. Porque agora, além da comunidade chinesa, estamos a tentar ajudar a criar para a comunidade brasileiras, para a comunidade ucraniana e angolana, cada um com o seu televisão, e cada um vai fornecer os conteúdos a Global TV. E o Global TV... conteúdos das suas comunidades. Das suas comunidades para ser transmitidos, e o Global TV apoia tecnicamente com os seus profissionais e equipamento. Portanto, é uma possibilidade também de criar esse intercâmbio entre culturas e entre comunidades, não é? Sim, e depois aproveitar esta ligação de comunidades para com o seu próprio de origem. Ainda porque nós agora... vamos buscar também os imigrantes da França, os Canadá, portugueses, ligar com os portugueses cá. Portanto, vamos ter dois vertentes. É um projeto bastante interessante. É um projeto para continuar a seguir e continuar a acompanhar. Vamos tentar. Tem a indicação que estivemos durante alguns minutos fora do ar, o Sociedade Civil. Estávamos aqui a conhecer um projeto que está a ser desenvolvido de televisão na web, que vai beneficiar as comunidades, as várias comunidades estrangeiras que existem em Portugal e que vão poder, através desse canal, fazer intercâmbio entre programas das várias comunidades e conhecerem-se melhor. Estamos quase no final do programa. Rui, eu ia lhe pedir uma síntese sua em relação àquilo que é o tema hoje do programa. Não sei o que é que gostaria de sublinhar em relação a isto, mas do ponto em que estamos nas relações entre Portugal e a China. Muito bem, gostaria de começar por congratular a Sociedade Civil pela organização deste debate extremamente oportuno e felicitar todos os meus colegas de painel das suas iniciativas brilhantes e fantásticas que têm feito nos últimos anos. Em relação aos 35 anos das relações Portugal-China, gostava de frisar que estamos num momento de viragem. O interesse da China pela língua portuguesa é crescente e exponencial. A procurar. E há cursos, não é, de português nas universidades chinesas. Passou de 3 universidades para 11, já vai em 12 universidades a ensinarem o português na China. Também em Portugal existe
uma apetência, existe realmente uma frequência crescente para aprender o mandarim e também de chineses a virem para Portugal. É um outro escape à crise de algumas universidades, assumir esses alunos chineses. Já que assumiram essa Mas há estratégia a língua de ensinar portuguesa a língua em si que tem um ponto fundamental, que é, ela serve de ponte entre a China e todos os países, os 8 países lusófonos. E isso é fundamental do ponto de vista estratégico para Portugal. Terminava dizendo que é fundamental que Portugal aproveite as potencialidades neste relacionamento com a China, que vão se abrir com a abertura, o alargamento do canal do Panamá, ficando Portugal à frente, ou seja, a nossa falada estratégia do mar, que não tem saído do papel, há que passá-la à prática, não só a nível científico, a nível de transportes económico, a nível da ciência, a nível da educação, e é essa a mensagem que estava a passar. Por favor, rapidamente. Eu insisto que é necessário fazer um esforço nacional para conhecer a China e discutir o seu papel hoje no mundo e a relação estratégica que pretende ter com Portugal. Isso significa continuar a debater as tais ideias pré-concebidas. Se me perguntasse, por exemplo, se a China é um país governado por um partido único, eu teria que lhe responder que a China é governada por 9 partidos desde 49 e que isso está inscrito na Constituição e reflete-se na composição dos órgãos de poder. São sempre os mesmos 9, não é? São sempre os mesmos 9 partidos, exatamente. São os 9 partidos. Mas teria que lhe explicar que esses 9 partidos resultam de um processo, que é o processo da Segunda Guerra Mundial, que agregou toda a nação chinesa contra a invasão e a ocupação japonesa. E no que toca a uma estratégia concreta para a cooperação, eu posso lhe resumir essa ideia que nós temos do seguinte modo. Tem que ser mesmo uma ideia, António, que estamos no final, peço-lhe desculpa. Hoje vão os empresários sozinhos, vão os políticos por sua vez e vão os representantes das universidades. Têm que ir juntos. Têm que ir juntos, porque é assim que funciona a China. E têm que, dentro das suas estruturas, destacar os quadros que vão ser os amigos da China e os promotores de negócios. Temos que multiplicar o Sr. Ping Shou por 1.000 ou por 2.000. E temos que reservar uma parte dos fundos comunitários para que isso seja um esforço nacional, para que isso seja um esforço coletivo e não seja um esforço deixado à iniciativa privada ou... Pedro. Antes de mais, dizer que deste painel ouvi excelentes ideias de todos os presentes, sem dúvida nenhuma. Aproveito para lembrar que neste âmbito também de cooperação entre Portugal e a China foi criada em Lisboa a universidade que eu presido, a Universidade de Medicina Chinesa, que ensina medicina chinesa como se estivéssemos na China. Aliás, penso que é a única universidade à escala mundial reconhecida pelo governo chinês e particularmente pelo Ministério da Educação chinesa, que reconhece os diplomados deste curso, a ponto de que uma pessoa que faça este curso em Lisboa tem o direito legal de exercer na China. Portanto, isto é único à escala mundial e é também simbólico. Simbólico, de certa forma, do reconhecimento que nos foi dado e, por outro lado, a perspectiva para um europeu de poder estudar, de poder estudar medicina chinesa como se fosse na China, em Portugal, e nós temos pessoas da Europa toda, não só portugueses. Muito obrigada aos 4 por terem vindo esta tarde à Sociedade Civil.